junto da palavra lugar? O artigo o adjetivo honroso e o numeral segundo. Se eu pedisse para vocês, substituam o sujeito por um pronome. Que pronome você colocaria? Aquela interessante obra literária. Bom, é muito fácil. Eu colocaria ela, aquela interessante obra literária. Ela obteve. Mas ela obteve o quê? Um honroso segundo lugar. Será que dá para eu substituir todas essas palavras, lugar e as palavras que estão ao lado de lugar, por um único pronome? Sim, é possível. Eu posso dizer ela o obteve. Ficou claro para vocês? Se eu conseguir substituir o substantivo e aquele termo que eu acho que é adjunto de nominal por um pronome substantivo, eu passo a ter certeza de que eu fiz a classificação correta. Aquele termo ao lado do substantivo era mesmo adjunto adnominal. Tudo bem? E se eu não conseguir? E se não for possível fazer essa substituição do substantivo e as palavras que o acompanham por um único pronome substantivo? Aí chegaremos à diferenciação que nos interessa. Nós acharemos o predicativo do objeto. Leiam agora o exemplo. O estudante considerou o evento empolgante. O estudante é o nosso sujeito. O núcleo desse sujeito é estudante. Ao lado dele há um artigo. Esse artigo é um adjunto adnominal? Sim, vejam lá. Nós substituímos o sujeito estudante pelo pronome ele. Ele considerou. Considerou o quê? O evento empolgante. Opa, agora temos aí uma diferenciação em relação à frase vista no exemplo anterior. Considerou o quê? O evento. Eu consigo substituir o termo evento por um único pronome substantivo. Ele o considerou. O considerou empolgante. Eu não consegui tirar o empolgante da oração. Por que não? Porque não era um adjunto adnominal. Era uma informação importante que deveria continuar a constar na oração. Não é? Se não foi possível a substituição de evento mais empolgante por um único pronome substantivo, mas a palavra empolgante, que é o adjetivo, continuou na oração, ela será predicativo do objeto e não adjunto adnominal. Ficou claro para vocês? Entenderam isso? Consegui substituir adjunto adnominal. Não consegui, o adjetivo ficou na oração, predicativo do objeto. Muito bem. Não é um termo assim muito fácil de se analisar, não é tão pacífico, mas se você treinar um pouquinho, você consegue guardar essa dica e fazer a distinção. Vamos ver mais um termo. Vamos estudar o complemento nominal. De novo, o nome já diz, se é complemento nominal, ele vem ligado ao nome. Mas não é e não deve se confundir, né, com o adjunto adnominal. Ele não é acessório como adjunto adnominal, ele é integrante. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele complementa o sentido de uma palavra. Quais são as palavras que o complemento nominal pode complementar o sentido? De quais palavras, né? Vamos ver. É possível que o complemento nominal venha ligado a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio. Mas não quaisquer substantivos, adjetivos ou advérbios. É necessário que eles sejam transitivos, que o sentido não pare neles, mas passe para o termo, que será o complemento nominal, que complementará o sentido do substantivo, do adjetivo e do advérbio. Então, veja. Normalmente o substantivo é abstrato, não é um substantivo concreto. Por exemplo, cadeira jamais vai ter um complemento nominal. Agora, amor, que é um substantivo abstrato, esse sim poderá ter um complemento nominal. Vamos ver os exemplos na tela e veja se você consegue fazer a distinção de complemento e adjunto. O favorecimento de alguns candidatos foi evidente. Observem. Se eu falo em favorecimento, a pergunta seria imediata. Favorecimento de quem ou de que, não é? Há aí um movimento de sentido do substantivo para o complemento nominal. Aquele termo que vem complementando o sentido do nome substantivo. Um segundo exemplo.
As notícias foram favoráveis a alguns candidatos. Temos aí um adjetivo. O sentido desse adjetivo também não está completo. Passou para o termo que veio depois dele, que é o complemento nominal. Se eu digo que foi favorável a alguém, a alguma situação, enfim. E a outra palavra que também pode ter um complemento nominal é o advérbio. A mídia posicionou-se favoravelmente às medidas anunciadas. A mídia posicionou-se favoravelmente a quê? As medidas anunciadas. O termo as medidas anunciadas é aí o elemento que recebe esse advérbio de modo favoravelmente. Muito bem, o complemento nominal é sempre um elemento passivo, tal qual é um objeto. Ele é sempre um elemento que recebe o sentido do nome anterior, ou o substantivo, ou o adjetivo, ou o advérbio. Tudo bem para vocês? Ficou claro o complemento nominal? Pessoal, até a próxima aula e depois continuaremos a falar de outros termos da oração. Um grande abraço para vocês.